Amém. Aleluia. Ah, não se pode falar de política na igreja. Ah, não pode não. É por isso que tem muito lugar que a igreja foi oprimida e os pastores estão sendo queimados. Não sei se você sabe, aonde é que começou essa história de que comunismo pode ter a ver com cristianismo? Porque assim, um comunista cristão é como um separado casado, um preto branco. É assim, são antagônicos. Ou você não sabe nada do que é o comunismo, socialismo, progressismo, esse modismo, ou você não sabe nada sobre cristianismo. Porque se você souber um pouco do cristianismo, você nunca vai dizer que você é comunista. Nunca, jamais. O comunismo matou no mundo muito mais do que o nazismo. E sabe onde é que começou essa história? De que comunista pode ser cristão? Na época da Guerra Fria, um pouco ali no meio, naquele bolo ali, a Rússia, quando domina a Romênia, ela chama os pastores e padres, eles já estavam rendidos, e falou, a gente vai dar uma chance para vocês. Em alguns lugares, o comunismo cooptou os militares. Por isso, se você olhar Venezuela, Cuba, eles cooptaram os militares porque é a força armada. Mas a União Soviética, na Romênia, fez diferente. Pegou os pastores e os padres, porque o catolicismo ortodoxo era muito forte, e disse assim, olha só, tem um cara aí chamado Karl Marx, o cara é bom, só se for com batata, nem com batata, presta. Então você vai pregar o seu evangelho, mas o tratado comunista desse tal de Karl Marx, que eu vou apresentar para vocês aí, a gente vai colocar na primeira capa da Bíblia de vocês, e aí vocês podem pregar o evangelho à vontade, mas primeiro vocês vão pregar o tratado comunista e entrar na Bíblia Sagrada depois. O que aconteceu? Ele conseguiu cooptar esses pastores, esses padres, líderes religiosos, e quando o comunismo tomou o lugar, tomou a Romênia, aconteceu o que aconteceu em Cuba, Venezuela, Colômbia e tantos outros lugares, como está na Argentina agora. Eles começaram a prender aqueles que se negavam a ler Karl Marx. Colocavam em caixões em pé, colocavam pregos, e à medida que as pessoas iam se cansando, iam sendo cortadas e torturadas, os cristãos, nesse comunismo, que tem crente cristão que diz que é comunista, socialista. Foi de lá que começou essa história que você pode ser cristão e comunista. Não tem pastor aí que apoia PT, Lula, PSOL, PCdoB, Rede? Não tem? Pois é. Muito provavelmente já estava acontecendo com ele, o que aconteceu na época, lá no livro de Atos, que o clero já estava corrupto, já tinha recebido propina, e começou a perseguir a igreja, lá na morte de Herodes, você lembra disso? Foi por causa disso, começou a perseguir a igreja, porque estava mancomunado com o clero judaico, tinha vantagens financeiras e vantagens de cargos, o toma lá da cá, já existia 2000 anos atrás. Não é novidade para ninguém. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque eu creio que daqui, assim como está o vereador Davi Ismael aqui, que tem lutado pelas crianças, tem falado principalmente pelas crianças autistas, com projetos de lei. É engraçado, o pessoal fala de inclusão. A inclusão é tudo de minoria. O autista, ninguém quer falar para incluir o autista. É engraçado, né? Mas quer incluir o preto. Você está excluído, meu filho? Chama ele aí. Está excluído você? Está aqui dançando, pulando. Mesmo o sangue que corre aqui, corre ali. Que divisão idiota é essa na cabeça desse povo? Não tem outra palavra, é idiotice. Cor de pele nunca definiu ninguém. Outro dia eu fiz um comentário no Instagram, falei opção sexual, uma pessoa crente veio falar para mim assim, pastor, você não pode falar opção sexual não, tem que falar orientação. Eu falei, o que causa mais raiva no militante? Aí o senhor falou opção, então eu vou botar em letra garrafal, opção. O que faz ele ter um AVC? Opção, então eu vou grifar embaixo ainda. A gente tem que parar, gente, de olhar a Bíblia do jeito errado. Jesus Cristo se posicionava veementemente, chamava na época, os religiosos de raça de víbora.
sepulcro caiado. Ele fala assim, vocês têm aparência de vida, mas são mortos por dentro. Porque eles eram religiosos e hipócritas. Então a hipocrisia requer de nós, cristãos, uma posição tão firme e veemente quanto. É claro que depois eu vou falar acerca daquilo que a Bíblia falou para a gente fazer. Orar pela nação. Claro, isso é importante, mas não é só orar. A gente tem que se posicionar e aprender a votar. Você está comigo? A gente não pode escrever que lá em Mateus capítulo 27, Jesus foi apresentado a Pilatos. Você lembra disso? E Pilatos fez o quê? Pilatos fez o quê? Vou perguntar de novo. Crente, Pilatos fez o quê? Lavou. E porque ele lavou as mãos, Jesus Cristo foi morto. Jesus Cristo é a palavra, está lá em João no capítulo 1, verbo vivo que desceu dos céus. Se eu e você, que somos a igreja de Jesus Cristo, responsável por pregar a palavra, lavarmos nossas mãos, a palavra vai ser crucificada de novo. Só que a Bíblia diz que o sacrifício foi feito uma vez e nunca mais vai ter, então não é possível que a igreja se cale e lave as mãos. Você está comigo, querido? Não é possível. Que a gente trate política como algo à parte. Eu quero que projete, por gentileza, o que significa a palavra político, política. Observa bem, na Grécia o político, no grego políticos, eram aqueles que se dedicavam ao governo da polis, cidades, regiões. Preste atenção no final. Colocando o bem comum acima dos seus interesses individuais. Então o cristão tem que tirar da cabeça que política é uma coisa ruim. Que político é ladrão. Você gosta quando fala que o pastor é ladrão? Não. E por que tem muito crente que fala que político é ladrão? Porque se eu falar que político é ladrão, eu tenho que admitir que pastor também é ladrão. E deixa eu falar uma coisa, eu não sou ladrão. E eu e você temos sim que gerar, quando falarmos de profissões nos nossos jovens, médicos, dentistas, engenheiros, políticos. Porque a única maneira que a gente tem de mudar, e querido, eu sou no contrário desse pessoal que fica falando, só vai piorar. Aí abre um texto fora de contexto de Mateus 24, como se aquilo fosse para a igreja, e não é. Aquele sermão não é para a igreja. Ele fala do princípio das dores, 3 anos e meio, depois 3 anos e meio. Ele está falando quando a igreja já foi arrebatada, fala, o amor de muitos esfriarão. Isso não é para a igreja. Aí usa isso para dizer só vai piorar, então piore para ele, para a gente vai melhorar. É inadmissível. As pessoas dizem que conhecem, falam de algo que nunca ouviram falar. E eu gosto da definição, minha e sua, acerca de sermos cristãos. A Bíblia diz, nisto consiste o amor de Deus, que Cristo, morreu por todos, logo todos morreram para si e vivem para o seu irmão. Agora, se você lê, o que significa política? É morrer para si e viver pela polis, pela cidade. Tem mais, é uma das profissões que tem mais afinidades. Eu não tenho pleito político, eu não quero ir para a política porque Deus me chamou para pastorear. Mas se você tem um chamado, não se intimide, não pare. O silêncio dos homens bons vão matar as ovelhas boas, porque os homens maus vão prevalecer. Então tira essa história de politicamente correto da sua vida e seja biblicamente correto. Amém, gente? Aleluia. Projeta para mim o primeiro vídeo, por gentileza. Aliás, o primeiro slide. Vou mostrar para vocês, principalmente você que é jovem, que vai entrar na faculdade, já entrou, apresentar esse infeliz. Pastor, mas o senhor ora, já morreu, não tem que orar por ele, é infeliz, está queimando no inferno já.
Isso aqui foi tirado ipsilíteres da cartilha comunista, do Tratado Comunista de Karl Marx. Aqueles que lá na sua faculdade, na sua escola, eles enaltecem jovem, dizendo, esse camarada pregou luta de classes. Ele disse assim, vamos pregar em arma e acabar com a burguesia. E aí, quando a gente acabar com a burguesia, a gente vai instaurar um Estado em que as pessoas vão ficar livres. E a gente instaura a anarquia, a gente vai aprender mais um pouco sobre ele, diz assim, a abolição da família. Até os mais radicais se assustam com este propósito infame dos comunistas. Sobre quais fundamentos se assenta a família atual? A família burguesa. Toda família é burguesa? Você é burguês? Sim ou não? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma burguesia. E existe, burguesa e existe somente na burguesia. A primeira coisa que ele vai dizer é para abolir a família. A primeira instituição criada por Deus. Você entendeu, querido? Você tem uma família? Pois é, eles conseguiram fazer isso aqui na Venezuela. A Venezuela, alguns anos atrás, não lembro, nem se vocês lembram, quando tinha aquela Miss Mundo, Miss Universo, lembra? Era tudo venezuelana. A Venezuela chegou a ser a 4ª economia do mundo. Só perdia para os Estados Unidos, Canadá e, se eu não me engano, Japão. Hoje, as pessoas que têm pets, cachorro, eles estão cuidando porque os vizinhos querem matar para comer. Porque eles conseguiram esse intento lá. É tanta coisa para dizer que não tem tanto vídeo, eu não consigo colocar todos os vídeos que eu tenho para vocês. Acho que eu vou fazer um seminário desse troço. Tem um que tem a fala de Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro, Nicolás Maduro, eles dizendo, nós não somos socialistas. Assim, na cara de pau. Nós não somos socialistas. Você está comigo? E se a gente não abrir a nossa boca e falar o que tem que ser falado, eles vão conseguir. É por isso que você tem que influenciar o máximo número de pessoas possível. Para viver em conformidade com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a família é o que Deus criou. O Salmo 127 diz, se Deus não edificar a sua casa, em vão trabalha aquele que edifica. No 128 ele fala de um marido, de um homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. E ele fala como é que vai ser a sua mulher. Ou seja, a família é homem e mulher. Segundo a palavra de Deus, homem e mulher é uma família. E obviamente os filhos. Até porque filho só nasce de homem com mulher. Você está entendendo? A gente precisa se posicionar. E talvez a gente pense assim, não, ninguém vai querer acabar com a família. Vamos ver o que a deputada Érica Cocai, do PSOL, disse abertamente. Você já conseguiu imaginar, infelizmente existe, mas institucionalizar o incesto? Você sabe o que é incesto? É o pai poder ter relação com a filha. Você acha normal isso? Projeta para mim o que essa mulher diz. Sim. Defender a família patriarcal é defender a sociedade de classe. Porque se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels da história, da origem da sociedade, do Estado, da propriedade da família. E aí se destrói, se constrói uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus. Por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal, nós construímos uma sociedade incestuosa. Porque penso eu, porque demorei para entender isso, penso eu, que há uma discussão de que, como eu nos tabus mais universais, o tabu do incesto, se eu construo a anarquia e eu destruo a ordem, eu também vou destruir um dos tabus mais universais da humanidade, que é o tabu do incesto. E vão construindo a concepção de ideologia de gênero para
promover o diálogo entre os fundamentalismos que foram articulados em grande medida por Eduardo Cunha. Estabelece a anarquia, que é a ausência de governo. Por quê? Porque acaba com a família patriarcal. E aí, essa questão aí evoluiu. Porque esse Karl Marx, um falido, infeliz, ele não conseguiu colocar o seu intento e obter sucesso. Se você estudar um pouquinho, eu aconselho que você faça isso. Um pouco mais à frente, na virada ali do século XX para o XXI, teve a escola de Frankfurt. É um monte de filósofo que se juntou e disse assim, gente, não vale pegar em arma, porque não deu certo pegar em arma e estabelecer isso. Ok? Então a gente vai entrar na cultura, na arte, né? Na educação. Então pega as escolas. E um pouco mais à frente, depois da escola de Frankfurt, teve um filósofo chamado Gramsci. Isso tudo numa sequência. Eu estou falando de uma forma didática para você entender. Eu sei que isso é um tanto quanto histórico, mas se você estivesse estudando, se você estudasse, você não precisaria estar falando aqui. Eu estou falando aqui porque eu sei que você não estuda isso. Eu sei porque eles não querem que você aprenda isso. Na escola não quer que seu filho aprenda isso. Isso eles não vão ensinar para o seu filho. Não vão, eles não querem. E é interessante que Gramsci, ele disse que esse marxismo cultural, que denigre a família, que acaba com a família patriarcal, que quer institucionalizar o aborto, descriminalizar o aborto, colocar a ideologia de gênero, isso tudo que já estamos vivendo por aí. Ele tem que ser invisível, silencioso e onipresente. Gramsci falou isso. A gente vai colocar o marxismo cultural na cabeça deles, mas eles não podem saber. Tem que estar em todo lugar, tem que estar nas escolas, tem que estar na cultura. A gente tem que degenerar a figura humana. A gente tem que dizer que o homem não nasce homem, a mulher não nasce mulher, ele pode ser o que quer. Porque depois que estabelece o caos, o Estado forte chega com a solução e paga de bonzinho. A gente escraviza o povo, como alguém que tira as penas de uma galinha, deixa ela com fome, depois de tirar a pena da galinha todinha, joga a milho e a galinha vem para perto. Porque está com fome. Sabe quanto é que o médico ganha em Cuba? Menos que o motorista de Uber. É engraçado que esse pessoal que levanta essa bandeira vão passar férias na Disney, na Europa, Inglaterra. Não era para ir para a Inglaterra, que a Inglaterra rompeu. Não. Por que não vai para Cuba? Por que não vai ali para a Venezuela? Que coisa linda. Bando de hipócritas, sepulcro caiados, raça de víboras. Pastor, mas se eles se converterem, irmão, ok, vai ser meu irmão, mas para se converter de verdade, deixar o império das trevas e vir para o reino do Filho do amor de Deus de vez. Porque dizer que é cristão e continuar apoiando o aborto não entra na minha cabeça. Só na cabeça deles. A Bíblia diz que o Senhor, antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia. A vida começa muito antes da concepção. A Bíblia diz que nós fomos formados no interior de Deus e que Ele já nos chamava pelo nome antes da gente nascer. Que conversa é essa? Quem disse que aquele feto, aquela coisa é engraçada? Esse povo é tão idiota, tão imbecil, que eles ficam gastando milhões e milhões e milhões de dólares. Aí encontra um possível ser unicelular em Marte e chama de vida. Mas eles querem apoiar que a 12ª semana pode se tirar a vida. Assassinos, canalhas, hipócritas. É interessante que eu me posiciono na rede social, tem um monte de... Você sabe quem mais vem me perturbar? Adivinha? Mickey, Tio Patinhas ou os crentes? Eu não preciso nem falar, né? Tramontino.
A minha maior associação é com o meu Senhor. Eu não tenho conluio com gente mais ou menos. Com gente morna, gente que não se posiciona. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, eu sei que Ele vai voltar. Nós estamos aqui nessa terra, nossos filhos vão viver aqui. Então para, irmão, de ficar lá nas nuvens. Não, mas eu sou... Outro dia um indivíduo me falou. O senhor é brasileiro? Eu não sou não, eu sou cidadão do céu. Eu falei, então a sua Bíblia está errada. Não está não, porque lá em 1 Pedro, eu falei para ele, abre em Atos capítulo 22, no verso 26. Vamos ver o que Paulo respondeu quando ele foi perguntado se ele era cidadão romano? Em Atos capítulo 22, no verso 26, teve uma quizila lá com Paulo, e ele disse assim, ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante, que vais fazer? Este homem é cidadão romano? O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, não, sou do céu. Foi o que ele respondeu? Ele disse o quê? Sou! Aí eu quero te fazer uma pergunta, você é cidadão brasileiro? Quem fala isso é porque não entendeu a essência do Evangelho. Em Cristo nós estamos assentados com Ele no trono. Em espírito, porque eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Mas enquanto na terra, eu tenho uma cidadania. Deus levou isso em conta o tempo todo, gente. Ele era tão severo com isso que as pessoas de dentro de Israel não podiam se casar com outras pessoas. Isso foi o maior problema que aconteceu com Miriam, em Números capítulo 12. Porque Moisés se casou com uma mulher coxita, ele não podia sair. Por quê? Fronteira. O céu tem fronteiras rígidas, não entra qualquer um. Só tem uma porta, e essa porta é Jesus Cristo. A igreja, que é corpo de Cristo na terra, aceita todos, irmão, mas não aceita tudo. Aqui se aceita sim um homossexual e vai ser amado, mas para que ele se converta. O drogado, para que ele seja curado e se converta. O adúltero, o comelão. É pecado igual comer demais. Para que ele se converta. O comunista, para que ele se converta. Vem, pode vir, mas tem que se converter. Diga assim, eu sou brasileiro. Que conversa, fica espiritualizando. Coisas que a Bíblia nunca fez isso. O apóstolo Paulo, quando ele tinha que apelar para a cidadania romana, ele apelava tranquilamente. Não é pecado, irmão, você invocar os seus direitos como cidadão brasileiro. Numa matéria chamada submissão à autoridade no Rema, eu falo sobre isso. Um dos tipos de submissão é as autoridades constituídas. E a autoridade constituída estabelecem leis. E as leis são para nossa proteção e para dar limites para mim e para você. Infelizmente, elas têm se afrouxado. Por si só, já nasceram frouxas. No Brasil, desde a Constituição Federal de 88. Nasceu frouxa. Quem fez a Constituição Federal de 88? Não tinha um conservador ali. Tudo esquerdista. Dizendo que era de centro. Todo mundo. De viés progressista. Todos ali praticamente. Só você estudar um pouco sobre isso. Brasil Paralelo é um site muito bom. Os irmãos Russo, outro site muito bom. Você vê o Teatro das Tesouras, eles migrando um poder, fingindo que eram inimigos, Fernando Henrique e Lula, tudo amiguinho por trás, tudo gramscista. Um dos maiores adeptos de Gramsci, que era esse filósofo italiano, que apresentou esse marxismo cultural que a gente vai ver, a pornografia que é. Fernando Henrique era primeiro que era um maconheiro, que ele admite. O presidente da República. O negócio é tão frouxo que para você ser um juiz, você tem que cursar direito, ter pelo menos 3 anos, 5 anos, tem que fazer uma prova difícil, mas ser ministro do STF, você tem que ter só... Como é que é? Com esse profundo conhecimento, notório saber jurídico.
O cara não precisa ser nem juiz. Para julgar juiz, ele não precisa ser juiz. É por isso que está essa balbúrdia que está. Para ser médico, você tem que estudar 5 anos. Aí você se especializa mais 3, 4, 5. Para ser advogado, estuda 5 anos. Você escolhe uma área, faz pós-graduação, faz... Para ser engenheiro, a mesma coisa. Para ser presidente da República, falta roubar e faltar um dedo. Analfabeto. E tem gente que segue um indivíduo desse. Ô, gente, pelo amor de Deus. Não vou nem falar de religião, é falar de inteligência. Meu pai foi candidato a vereador pelo PDT. Nem no meu pai eu votei. Porque PDT era do Brizola, Neuzinha Brizola era o maior traficante que tinha. Ela e a Falange Vermelha no Rio de Janeiro era assim. Aí eu falei, pai, o senhor está com essa corja. Tô fora. Acho que eu já fui ungido desde novo para esse negócio. Não gostar de coisa errada. Você entende, querido? Então tem uma concepção na sua cabeça, tem um conhecimento para você poder emitir o parecer. 1 de Pedro, capítulo 3, no verso 15, diz que a gente tem que estar sempre pronto para responder o motivo, as razões da nossa esperança. Amém, gente? Diga assim, eu sou brasileiro. Agora, pastor, crente pode estar se envolvendo com política ou com políticos? Deve. Eu não vou ler tudo, depois você lê. As 3 cidades que o apóstolo Paulo conseguiu pregar o evangelho, teve facilitações para pregar o evangelho, ele teve amizades e ganhou homens públicos. Senadores, chanceler na época era o tesoureiro do município. Homens públicos, como está aqui, Davi, Ismael. Isso não é favorecimento, isso não é nada que não seja bíblico. A Bíblia, muito pelo contrário, diz assim, aquele que dá presente tem acesso aos grandes. Cuidado, gente, com essa retórica que tem por aí, de falar que político é seu empregado. O fato do político estar ali para te representar não significa que ele é seu empregado, não. Principalmente se ele for irmão em Cristo. Ele é igual a você com uma função que você não tem. E se ele não faz o papel, não vote mais nele. Simples. Mas se eles estão te representando, olhe aqueles que estão de fato labutando pelas verdades do Evangelho, como olha para você. No Chipre, Sérgio Paulo se converteu, Atos capítulo 13, no verso 7. Em Corinto, Erasto, lá em Atos capítulo 19, no verso 21, tesoureiro do município de Corinto, apoiou o apóstolo Paulo. Em Éfeso, um pouco mais à frente, em Atos capítulo 19, no verso 31, os asiarcas, que era uma equipe que tinha de políticos, amigos de Paulo, não permitiu que Paulo fosse preso sem o contraditório. Sabe o que é o contraditório? É você ter pelo menos a chance de dizer, de você ser julgado. Igual essas prisões que estão acontecendo aí. Alguém que tem prerrogativa de foro, igual o Daniel Silveira, preso. Porque essa tirania do Supremo pode até alcançar o cidadão comum, vamos dizer assim, na sua loucura, mas um deputado, amparado constitucionalmente, ele não pode ser punido pela sua opinião, pelo que pensa, pela sua fala, por nada, e ser preso assim. Você entende, querido? É importante que homens, não somente políticos e cristãos, mas com coragem, cheguem nos lugares, no executivo, no legislativo e no judiciário, e peitem. Porque senão daqui a pouco está um monte de pastor sendo preso, padre sendo preso. Eu lembro desse período aí que foi instaurado no estado de exceção, que foi um estado de exceção, porque você sabe por que você está usando máscara? Por um decreto ilegal. O Estado te obriga a usar algo que ele não pode te dar. Segundo o que eles creem, está errado, você não era para usar. Você entendeu? E sabe o que Hitler fazia?
nós vamos limpar nossa raça por causa do, como é que fala? Do higienismo. Vamos higienizar, vamos limpar, é para a saúde de vocês. Mudou a retórica? Não mudou não, a mesma coisa. Mesmo tipo de autoritarismo. Fique em casa. Fique em casa, morra. Não ganhe dinheiro. Fique depressivo. É o que eles querem, para você enlouquecer e não ter sanidade na hora de aprender e votar. É o que eles querem. Mas eles não vão conseguir. Porque não somos frouxos. Sabe, querido, eu estou 10 anos pastoreando. E passei 16 anos nas Forças Armadas. Eu prefiro o fraco, que diz eu sou forte, do que o forte frouxo. Não gosto de gente frouxa. Nem homem nem mulher. Tenha coragem de falar o que tem que ser falado. Ah, mas minha família vai deixar de falar. Problema dela. Se posicione. E a gente vai avançar e você vai ver mais à frente. O próprio José de Arimateia negociou pelo corpo de Jesus. Você sabia disso? Marcos capítulo 15, no verso 43, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, a palavra Sinédrio é a mesma de Senado. Era como se fosse um senador, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Sabe por que o teu Jesus, o que não importou muito, teve um enterro digno, e numa cova nova, porque esse homem e Nicodemos, que secretamente eram discípulos de Jesus, porque está escrito isso, eles tiveram influência política. Sabe o que é isso? Favorecimento. Quantas pessoas criticam o pastor Silas Malafaia? Olha ali, eu sou um fã inveterado dele. E eu não gosto dessas falas também. Não concordo com tudo, meu irmão. Se eu discordar, o problema é meu, ninguém precisa saber. Porque um reino dividido não vai subsistir. Eu não gosto de gente, água de salsicha. Sabe aquela coisa? Não presta para nada, Alain. Aí vai falar do presidente Bolsonaro, que é uma autoridade sobre sua vida. Que antes de falar, segundo está em 1 Timóteo capítulo 2, a gente deveria fazer orações por ele. Não, eu não concordo com tudo que ele diz. Para quê? Ninguém quer saber dessa posição sua. Quer saber naquilo que está vigente, você concorda ou não? Porque a corja que está lá querendo acabar com a tua família, com o teu filho, entre eles não brigam. Não brigam. Os mais radicais, como PCdoB, PT, os Nutelinha, que é PSOL. Eles não brigam entre si. Não brigam. Está na hora daqueles que se dizem conservadores, liberais, seja como você quiser chamar, mas que não coadunam com essa nojeira desse marxismo cultural. Está na hora da gente não brigar entre si. Até porque nenhum presidente, você vai concordar tudo com ele. Nenhum, gente. Somos imperfeitos todos nós. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que não concorda com tudo comigo. E aí? Por isso a gente vai se dividir? Então aprenda, querido, a se posicionar e ser inteligente, ter uma visão global da coisa. Passa para mim aquele outro vídeo daquele ser que carece da graça de Deus. Eu creio que vai Existe ser forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político
violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Esse tipo de coisa que vocês acabaram de assistir representa aquilo que há de pior no movimento LGBT. É aquele movimento que foi completamente rendido e vendido pela esquerda. Eles vivem do ódio, vivem do rancor. Se gays começarem a andar felizes e seguros pelas ruas, esse tipo de militante não vai ficar feliz, não. Eles vão ficar com mais ódio, com mais rancor e vão querer passar esse ódio e esse rancor para todos os outros, porque é disso que eles vivem. É assim que eles mantêm e mantiveram durante muito tempo as minorias presas aos seus ideais. É assim que construíram a nova senzala do século XXI. Se você pertence a determinado grupo, não acredita em determinadas ideias, traidor, não merece a nossa confiança e tudo mais. É o inverso do que acontece nos países desenvolvidos, por exemplo. Na Inglaterra, a gente tem dentro do Partido Conservador grupos em favor dos direitos LGBTs, assim como você tem dentro do Partido Republicano, que é a direita americana nos Estados Unidos, mas no Brasil, nós infelizmente ainda não vencemos essa batalha. E quanto mais eles veem que estão perdendo esse público, quanto mais eles percebem que as minorias não estão cedendo ao seu chicote, mais eles espalham rancor, mais eles querem destruir, e nesse caso, destruir a família. Família que muitas vezes esses tinham que mudar a vida. Jesus Cristo não ficava comungando com eles, insistindo, vivendo, conversando, batendo papo, não. Você está comigo? A política tem um limite. É quando o evangelho é negado, quando os bons costumes, as tradições familiares do conservadorismo é negado, é hora de você tirar o pé de lá e deixar ao seu léu. Romanos capítulo 1 diz assim: por terem rejeitado o conhecimento de Deus, Deus os entregou suas paixões infames. Se o próprio Deus não insistiu porque eles negaram o conhecimento, por que você está insistindo em ser amiguinho dessa raça? Cuidado, você pode ser igual. Pastor, você é muito radical. Mais que Jesus eu não sou. Mais que Paulo também não consegui ainda. Paulo falou por algumas vezes: afaste-se deles, afaste. Alexandre o Latueiro me causou muitos males. Afaste-se deles você também. Então, querido, nessa igreja esquerdista tem lugar sim para se converter. Na sua casa tem lugar, a mesa tem para se converter. Agora, se resistir, não tem mais lugar. Você está comigo, querido? Não tem lógica. Não tem lógica. Mas não acabou nesse vídeo, não. Porque quando a gente fala nomes, e eu falo o nome do condenado, porque ele continua condenado, foi anulado alguns processos, mas ele continua ladrão e tal, o Luiz Inácio Lula da Silva. Pastor, você vai falar o nome? Fala. É público. Coloca aquela foto linda do que ele apoia, você que vota nele, você que está aqui, ou votou, vota. Bota a foto. Bota a foto, bacana. Não, a outra que tá
que ele está achando bonito a posição lá. Não. Aqui está o Lula sentado e duas bonecas se beijando. Aí, ó. É porque a resolução não está tão boa, mas ele está rindo e gostando dessa baixaria aí, ó. Você vota no indivíduo desse, votou no indivíduo desse, acha que esse indivíduo desse é alguém que pode governar o teu país? Está ali, ó. Se você olhar esse vídeo, é a coisa mais nojenta e asquerosa que existe. Eles ficam se enrolando como serpente, como cobra. Eles ficam ali, tu pode ver o próprio demônio. Eles ficam ali, daqui a pouco eles dão um beijo na frente dele, assim, ó. E ele aplaude aí, ó. Vota no indivíduo desse? Me perdoe, falta vergonha na cara. Porque isso não pode ser referência para mim como presidente. Isso é nem ser crente. Antigamente era deplorável apoiar, tratar isso como uma coisa normal. E está na rede social. Sabia que seu filho pode acessar esse vídeo a hora que ele quer? Não foi tirado do YouTube. Agora, desmonetizaram atrás mais de 10 canais de pessoas que simplesmente falaram o que eu estou falando aqui hoje. Muito mais brandos até do que eu estou falando hoje aqui. Desmonetizaram. Sabe por quê? Porque você já está vivendo uma tirania, uma ditadura da toga, do progressismo. Já está vivendo. É igual aquela criança, aquele adolescente que a gente senta para conversar com o pai, com a mãe e fala assim, olha, não deixa seu filho assistir isso, não deixa seu filho ver isso, corta, seja radical. Ele, não, mas eu vou perder meu filho. Não, você já está perdendo. Já está perdendo. E onde é que a gente vai parar, gente? Em toda a história da humanidade, líderes espirituais, eles têm posições. Eu nunca vi um tempo em que aqueles que se posicionam de forma veemente fazem parte de uma minoria. Você entende o que eu quero dizer? A gente não está aqui para isso, a gente tem que instruir nosso povo. Quantos cultos nós temos por ano? Mais de 80 cultos, 90 cultos. Será que a gente não pode tirar um ou dois para falar disso que eu estou falando hoje? Se é isso que eu estou falando hoje, que vai dizer a respeito da nossa cidadania, das leis. Estudem, leiam, não saiam daqui, ó, que pregação legal, vai para casa, vai estudar quem é Gramsci, vai estudar o que ele fez. Quem aqui já estudou, chegou na faculdade ou na escola, e ao invés de ficar sentado, colocaram um grupinho assim, e você ficou batendo papo? Quem? Levanta a mão, por favor, todos que fizeram isso. Você foi enganado. Isso faz parte de um princípio de Gramsci, a pedagogia do oprimido, que ele escreveu em 1968, criou o Círculo da Cultura. Que ele colocava as pessoas para conversar, ao invés de alguém ensinar como você deve ter aprendido. Você que tem a minha idade, mais ou menos, beirando os 50 aí. Onde professor era professor. Era respeitado. Não, mas agora é moderno. Aí, olha só, agora vamos colocar Montessori e Piaget. Venderam Montessori e Piaget para você como uma coisa boa. Dois esquerdistas, se você não sabe, é educador, pedagogo que está aqui. Por quê? Lembra que o Gramsci tem que ser silencioso. Não falaram para você, nem vão falar. Que Paulo Freire, esse indivíduo, é um discípulo de Gramsci, um admirador de Gramsci. Que na verdade foi quem progrediu esse círculo que você aprendeu como algo para construir seu conhecimento. É bonito, né? Que agora ninguém ensina e ninguém aprende. Se constrói um conhecimento. Balela! A Bíblia diz que tem gente que ensina e tem gente que aprende. Tem gente que fala e tem gente que ouve. Deus não vai mudar isso. Como é que a pessoa vai sentar em círculo para discutir um assunto que nunca viu, que nunca teve? Discutir opinião. Alguém que estuda um tempo todo sobre história vai deixar você discutir. Não existe isso, gente. Sabe o que é isso? Tirar a atenção de uma autoridade que está num lugar de autoridade para ensinar para quem está numa etapa de aprender. Infelizmente, talvez você seja pedagogo e nem saiba disso. Mas estava na cartilha, silenciosamente.
de forma onipresente para acontecer. E te venderam, sabe o quê? Com uma modernidade, que é o construtivismo. Está vendo como é que o negócio é silencioso? É um câncer. Aí você vê os índices, a nossa educação para onde caiu, nos governos de esquerda. Que baixaria. Primeiro lugar hoje, no Instituto Militar de Engenharia, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, no ITA, na Unicamp. Tudo vem de colégio militar. Tudo do colégio militar. Primeiro, segundo, terceiro, aí um civil. Por quê? Porque lá, quem sabe fala e quem não sabe murcha as orelhas. Que é o que sempre deu certo. Não, eu gostei de ver uma vírgula. Não seja engodado por isso. Cuidado. Eu vejo meus filhos, quando estava tendo aula online, professora, e eu sei que ela não estava fazendo maldade, porque até ela ficou com a surpresa. Não, hoje nós estamos comemorando o Dia da Consciência Negra. Eu falei, diga que você não comemora isso. Aí ele olhou assim, pode dizer para ela, você comemora 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Não foi assim que eu aprendi? Eu vou comemorar o tempo de que o negro foi preso, eu tenho que comemorar de quando ele foi livre. Mas sabe por que eles não comemoram? Porque vai ter que honrar um branco, que é a princesa Isabel, e eles não querem. Você entende? Essa divisão que eles fazem para poder conquistar aqueles que se dividem, que eles mesmos dividem. Falei, pode dizer aí. Não, mas é porque... Gente, que idiotice. Você vai comemorar uma opressão? Você tem que comemorar a tua libertação. Aí coloca na cabeça daquele que foi oprimido, de que ele tem direito à cota, que tem uma dívida histórica. Eu não devo nada a ninguém. A Bíblia diz, não deveis a ninguém outra coisa senão o amor. Não tem dívida histórica com ninguém. A Bíblia é a minha verdade. Não vivo uma ideologia, eu vivo uma teologia. Deus é o mesmo para gregos, citás, bárbaros, romanos, judeus, capixabas, preto, ruivo, branco. Deus é o mesmo para todos. Eu não posso privilegiar uma outra pessoa por causa da cor da pele e dizer que tem alguma dívida no passado, sendo que o branco de hoje não foi aquele que chicoteou e o negro de hoje não foi aquele que tomou chicotada. Que idiotice! Não engula esse tipo de coisa, gente. Vai para o Evangelho e vê. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou nem mais, a Bíblia diz que Deus não amou nem mais a Jesus do que a mim e a você. O vitimismo. Mas fala em democracia. Democracia é governo da maioria, não é de minoria. Aí eu falei, pode dizer, para a professora. Ela, mas João, não. E outra coisa, Zumbi dos Palmares não era nada top, não. Ele era sem vergonha, vendia os próprios negros e matava os irmãos dele. Pode apertar e dizer. Coitado, o menino ficou daquele jeito. Antigamente falava assim, eu gosto de maçã, e Tiago falava assim, eu gosto de pera. Aí eu falava, aí, beleza. Eu trazia maçã e trazia pera, a gente fazia uma salada de fruta maneira. Hoje em dia não. Tu fala assim, eu gosto de maçã, tu fala, eu gosto de pera, você é maçonfóbico. Não basta você ter a sua preferência, tu quer impor em mim. Você viu que todos os times de futebol, nesse mês do orgulho gay, a pessoa tem orgulho de ser gay, que idiotice. Tem orgulho de ter caráter, pô, de pagar quem eu devo, de não trair minha mulher, de servir a Deus, de pagar minhas contas. Eu tenho orgulho é disso. Mas tem que ser gay. Uma pequenez de espírito, sem igual. Você entende? Não tem uma lógica. Eu falei, pode dizer também que não tem esse negócio aqui não. Aí, mês da LGBT, eu falei, ó, já voltaram a aula naquele mês.
deixa eu falar uma coisa para vocês dois. O de 12 que está ali, Daniel, e falei para João. Se professor entrar no tema, você abra a sua boca e diga, eu não estou aqui para ouvir isso. Meu pai não paga escola para ouvir isso. Se ele progredir, ou a professora progredir, não, mais não. Você repita veementemente, com todo respeito, que eu tenho a senhora ou o senhor, eu não estou aqui para ouvir isso. Pega o seu celular e comece a gravar. Se ela tomar, você faz qualquer coisa, mas ela não encoste em você. Se ela continuar, saia da sala. Se ela barrar você na porta, passe por dentro dela. Depois eu resolvo. Conversa. Todo dia eu chegava, irmão, presta atenção, todo dia, pega o seu filho e pergunte o que foi ensinado. Todo dia, Daniel, como é que está lá? Como é que foi na escola? João, como é que foi? O que eles ensinaram lá? Ensinaram alguma coisa assim, assim, assado? Não. Você viu, é porque não tem o vídeo aí, da mãe chorando, porque duas crianças conversavam no banco de trás, dizendo que Jesus era bissexual. Foi o que ensinaram para eles na escola. É um vídeo que eu não coloquei aí. Mas depois você procura a mãe chorando. Enquanto você está trabalhando para sustentar a sua casa, essa raça está trabalhando para destruir o teu lar. Me perguntaram, pastor, você vai se posicionar acerca do 7 de setembro? Eu falei, só posso me posicionar depois que eu ensino meu povo. Eu não posso dizer, vou me posicionar, porque não, eu vou. De forma ordeira, dentro da Constituição, sem baderna, sem palavrão, sem balbúrdia. Mas eu vou. Você vai se você quiser. Mas deixa eu te falar uma coisa, muito provavelmente no futuro você não vai ter escolha, se você não for. Você entende, querido, o que eu quero dizer? O senhor está conclamando o povo? Não, eu estou falando que eu vou. Isso aí. Nós somos corresponsáveis por esse Brasil varonil. Tiraram das escolas o hino nacional que nós vamos cantar no final desse culto aqui. Já está pronto aí, está preparado a letra com tudo? Isso não saiu. Porque a nossa pátria, enquanto a gente estiver aqui na terra, quanto mais a gente honrar, mais nós vamos prosperar. Porque ela é pátria, mãe, gentil. Eu não vou me render a esse tipo de coisa. Nesse governo que está aí, você não viu essa imagem. Bota essa imagem aí do homem pelado deitado lá. Olha lá. Ó. Isso aí foi aberto para criança. A criança tocava até os órgãos genitais dele. Isso foi patrocinado pelo Santander. O Santander, em um dia só, perdeu mais de 50 mil correntistas. Para mim, tinha que falir essa desgraça. Olha lá. Você não deve estar sentindo porque não é teu filho. Já pensou você em casa e ver um negócio desse? E pior, tem pai que leva. É isso aí o progressismo. É isso aí que apoia Lula, Zé Dirceu. É isso aí que apoia Érica Cocai. É isso aí que apoia essa raça, essa corja. Apoia isso aí. Aí você vota. Você que está em casa, vota nisso. Nasce de novo. Hoje eu vou fazer apelo para o novo nascimento. Recebe Jesus. E deixa as obras das trevas. Qual o respaldo que você tem para me dizer que eu não posso apoiar isso? Efésios capítulo 5, no verso 7 diz assim: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Tem bondade aí? Justiça, tem justiça aí? Verdade, tem verdade aí? Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices
Você pode não estar fazendo, mas votou nessa raça, é cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Nós fomos chamados para, no meio de uma geração corrompida, está aqui em Filipenses capítulo 2, no verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, preservando a palavra da vida. A gente foi chamado para isso, gente. Não tem mimimi, não tem conversa, não tem cafezinho. Pastor, mas aí o senhor está polarizando. O mundo nasceu polarizado. Céu e inferno. Frio e calor. Inverno e verão. Dia e noite. Semeadura e ceifa. Morte e vida. Mas se acontece politicamente correto, você não pode polarizar. Então não polariza, procura um lugar do meio para você ver. Deixa eu te ensinar uma coisa. O muro pertence ao diabo. Sabe da história do muro? Tinha um muro, do lado do céu, do lado o inferno. Camarada e uma galera em cima do muro. E o pessoal do céu, rapaz, vem para cá, tentando puxar a pessoa, não, me deixa aqui. Aí teve um que antes de entrar no muro falou assim, por que o inferno não está puxando os caras? Aí eu quero fazer, porque o muro pertence ao inferno. O muro já é deles. Quem está andando lá já é deles. Cuidado com essa imparcialidade cristã. Cuidado com essa boquinha de veludo que não quer machucar o parente. Que não quer machucar o melhor amiguinho de merenda, de recreio. Cuidado. Ou ele se converte, ou ele recebe Jesus, ou você está vivendo uma aparência do mal. Porque não é pecado somente você praticar, mas viver com aquele que pratica, viver corriqueiramente. Não romantize o evangelho onde Cristo não romantizou, querido. Jesus Cristo chegava para o pecador, pregava, eles se convertiam, eram curados. Ele levantava e andava com seus discípulos. Você vai, prega toda criatura, mas ande com aqueles que são discípulos de Cristo. Não tem que estar misturado, sob a égide de pregar o evangelho. Cuidado, para você não cair e se corromper. Artigo 5º, parágrafo 6º da Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos lugares de culto e às suas liturgias. Artigo ainda 5º, parágrafo 8º, ninguém será privado do direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se cumprir prestação alternativa fixadas na lei. Coloca o vídeo do meliante, aquele da máscara branca. Olha o que ele quer fazer com os pastores. Olha, com todo o respeito que eu tenho pelas instituições brasileiras, eu estou conversando com quem é pastor, com quem é padre. Eu vou conversar com todo mundo enquanto povo brasileiro, enquanto eleitores. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar com o chefe supremo para dizer qual é o papel deles. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar com o chefe supremo para dizer qual é o papel deles. Não é assim prometer na política, porque isso não dá certo. Nem hoje, nem de ontem, nem antes de ontem. O que eles não podem é dar sustentação a um genocida que já é responsável por 400, 600 mil mortes nesse país. Entendeu? Ele vai conversar direto com os padres e com os pastores. Ele já está... O senhor não vai viver até a eleição, não. Está vendo? Está fazendo hora extra. Mas ele diz que se ele ganhar, ele vai conversar com os pastores. Se você assistir alguns vídeos dele, ele vai regular a imprensa.
A mesma coisa que a Cuba fez, que Venezuela fez, que Colômbia fez. Você quer regular a imprensa? Ele fala que não é ditadura, não. Mas você não pode escrever de tudo. Você não pode falar de tudo. Então vai criminalizar a tua opinião. Não passou o PLC 122 há um tempo atrás. Se passasse, e eu talvez estivesse falando o que eu estou falando aqui, eu seria daqui preso. Outra coisa, se continuasse inviolável aqui no culto, aqui é inviolável, mas no pátio não seria. Não passou, sabe por quê? Porque homens de Deus foram para lá e botaram a boca e falaram, como Silas Malafaia e outros homens de Deus. Porque se ele tivesse se calado, talvez a gente tivesse tido tolhido nossos direitos constitucionais. Gente, não é tempo da gente parar. Sabe que não tem vida mais em Chernobyl? Você sabe disso? Por causa da irradiação. Você sabe quando você vai tirar uma radiografia? Você já viu que aquele que tem o conhecimento, que trabalha com isso, o técnico, ele coloca um colete de chumbo? Você já viu isso? Porque você vê a radiação, mas se ele ficar exposto àquela radiação, o que acontece? Ele pode morrer cedo. Tanto é que ele ganha mais em salubridade, mesmo colocando aquilo, porque ele tem o conhecimento. Você está comigo? Tudo que eles querem é que esse marxismo cultural chegue até você de forma silenciosa, imperceptível, mas sempre onipresente. O que está acontecendo aqui hoje? Estou colando um colete de chumbo em você, para você vestir seus filhos. A Bíblia chama isso de vestes de justiça. Nós fomos chamados por Deus para vestir vestes de justiça em nós e nos nossos filhos. Eu não tenho político de estimação. Não. Não é isso. Mas homens que são políticos e fazem a vontade de Deus e lutam por aquilo que a Bíblia luta, esse aí eu defendo. Nosso presidente, hoje, eu defendo. Sou criticado por isso. Algumas pessoas dizem, mas defendo. Defendo. Até que, se fosse provado alguma coisa, eu pararia. Mas eu não tenho vergonha, não tenha vergonha de você ter uma posição. Você tem que aprender sobre tudo isso que estão tentando fazer, como é que eles querem acabar. Em Amós, capítulo 5, eu vou ler aqui para você, você vai pensar que eu estou lendo jornal. Nem tem mais jornal, tem jornal ainda? Só que hoje não presta, né? Antigamente prestava. Amós capítulo 5 diz assim: vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça no chão. Verso 10. Vocês odeiam aquele que profere a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e forçam a dar-lhes trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Eu sei que é isso que vai acontecer com esses safados que estão aí. Eles estão construindo fortuna em cima dos impostos, em cima do trigo do nosso povo, mas eles não vão usufruir de nada disso. Ou eles se convertem, ou vão morrer à míngua. Verso 12: pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça aos pobres nos tribunais. Por isso o prudente se cala. Ei, o prudente se cala em tais situações. Você entendeu politicamente correto a boquinha de veludo que está por aí? Lá naquela época também o prudente se calava. Pois é tempo de desgraças. Aí ele diz: busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Quando é que o Senhor vai estar com a gente? Quando a gente buscar o bem e não o mal. Poderia falar aqui mais umas 2 horas. Meu tempo já deu, eu acho que eu já dei o recado para você. O que nós vamos fazer agora é tirar um tempo e vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelas famílias que vão sair de casa no 7 de setembro.